Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vou apresentar para vocês o relato da jornada do humorista Chico Anísio no Umbral. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando para os seus amigos e doando qualquer valor através do botão Valeu. Agora vamos para esse emocionante relato. Amados irmãos, boa noite. A sessão de hoje reveste-se de uma atmosfera diferente, banhada por vibrações de saudade e de esperança, onde me permito, pela misericórdia do Pai Maior, segurar este lápis não para fazer rir, como tantas vezes fiz em minha jornada terrena, mas para trazer o testemunho da verdade que a todos nos aguarda. Despido das muitas máscaras que usei, apresentando-me apenas como Francisco, um viajante que retorna ao porto de origem. Peço licença à espiritualidade amiga que coordena este trabalho para narrar um pouco do que meus olhos viram e do que meu coração sentiu quando as cortinas do palco físico se fecharam para mim. Não o faço por vaidade, sentimento que tanto combato agora em meu peito, mas para ilustrar que a vida continua, vibrante e justa, para além do túmulo. Aos meus irmãos que ainda caminham na crosta, recordo-me com nitidez dos meus últimos instantes no corpo físico. O Rio de Janeiro continuava lindo lá fora, mas dentro daquele quarto de hospital, o meu universo havia se reduzido ao ritmo compassado e frio dos aparelhos. O corpo, que foi meu instrumento de trabalho, minha ferramenta de expressão, estava cansado. A respiração, que antes eu controlava para dar vida a tantos personagens, para mudar vozes e entonações, agora me faltava de forma cruel. O enfisema não perdoa o descuido, e a sensação de afogamento no ar seco era uma batalha constante. Havia dor, não vou negar, uma dor que não era apenas física, mas uma angústia na alma. Eu olhava para os rostos preocupados dos médicos, sentia o toque carinhoso de minha esposa, mas uma névoa começava a invadir o recinto. Eu queria ficar, queria criar mais, dizer mais uma piada, dar mais um conselho, ver meus filhos crescerem um pouco mais. O apego à matéria é um velcro difícil de descolar. Na tarde daquele dia 23 de março, senti um frio que não vinha do ar-condicionado. Começou pelos pés e subiu devagar. O coração valente guerreiro de tantas emoções começou a perder o compasso. Eu tentei falar, tentei pedir mais um pouco de tempo, mas a voz, minha companheira fiel, silenciou. Senti um puxão violento, como se algo se rompesse dentro do meu peito, uma corda esticada ao limite que finalmente cedia. O barulho do monitor cardíaco tornou-se um apito contínuo e ensurdecedor, e de repente, fez-se silêncio, um silêncio absoluto. Eu me vi deitado, mas ao mesmo tempo me via de pé, ao lado do leito. A confusão mental era imensa. Será que melhorei? Pensei por um segundo, mas ao tentar tocar o braço de Malga, minha mão atravessou a matéria. O pavor tomou conta de mim. Vi meu corpo inerte, pálido, envelhecido, uma casca que já não me servia. A movimentação dos enfermeiros era frenética, mas eu era invisível a eles. Foi então que a cena do hospital começou a se dissolver. As paredes brancas deram lugar a uma penumbra cinzenta. Não havia sol, não havia estrelas, apenas uma névoa densa e pegajosa. Eu estava sozinho. Onde estavam os anjos? Onde estava a luz no fim do túnel que tanto falam? Ali, naquele momento, compreendi que a morte não nos transforma em santos, ela apenas revela quem somos. E eu, com toda a minha fama e sucesso, carregava comigo as marcas das minhas imperfeições, dos meus vícios, das minhas impaciências. Caminhei por o que me pareceu dias, ou talvez horas. O tempo ali não se media pelo relógio. O chão era lamoso e o ar tinha cheiro de terra molhada e flores velhas. Eu ouvia lamentos ao longe, vozes que pareciam sussurrar meus nomes, professor, painho, mas não eram aplausos, eram cobranças da minha própria consciência. Eu revi cenas da minha vida projetadas naquela névoa, vi as vezes que fui arrogante,
Às vezes em que o sucesso me subiu a cabeça e me fez esquecer da humildade. Vi as discussões desnecessárias, o tempo perdido com mágoas. A solidão no umbral é pedagógica. Ela nos obriga a conversar com o único ser que evitamos a vida toda, nós mesmos. Senti medo, chorei, não o choro do personagem Bento Carneiro, mas o choro de Francisco, a criança de Maranguape que agora se via pequena diante da eternidade. Ajoelhei-me naquela lama fria e pela primeira vez em muito tempo fiz uma oração que não era um texto decorado. Pedi misericórdia, pedi por minha mãe, pedi a Jesus que não me deixasse ali, perdido nos labirintos da minha própria mente. Foi quando a resposta veio, não como um trovão, mas como uma melodia suave. A névoa começou a se dissipar, rasgada por um feixe de luz dourada que descia do alto. A temperatura mudou. Um calor balsâmico envolveu meus ombros, trêmulos. Levantei os olhos e vi uma silhueta pequena se aproximando. A luz era intensa, mas a figura era inconfundível. Aquele gingado, aquele sorriso largo que parecia abraçar o mundo. Era ele, grande Otelo, meu amigo Sebastião. Ele não estava velho ou doente como quando partiu anos antes. Estava radiante, vestido com uma túnica alva que brilhava mais que qualquer refletor da televisão. Ele estendeu a mão para mim e disse, com aquela voz rouca e carinhosa que tanta saudade me trazia, Chico, meu filho, levanta. O show não acabou, só mudou de palco. Deixa de drama que aqui não tem ibope para tristeza. Abracei meu amigo com a força de quem encontra um salva-vidas no meio do oceano. Chorei em seu ombro, sentindo uma energia vigorosa emanar dele e recompor minhas forças. Sebastião, eu pensei que estava perdido, confessei. Ele sorriu e apontou para o alto. Ninguém se perde quando o coração busca o bem. Chico, você fez muita gente rir, aliviou a dor de muita gente com alegria. O riso é um remédio de Deus, e você foi um bom médico, mesmo sem saber. Agora vem, a colônia nos espera. Apoiado nele e em outros 2 socorristas que se mantinham em silêncio respeitoso, senti meus pés saírem do chão. Viajamos numa velocidade que o pensamento mal consegue acompanhar. Deixamos para trás a zona cinzenta e adentramos uma atmosfera de cores vibrantes. Vi campos verdes que se estendiam até o horizonte, montanhas de um azul suave e cidades organizadas com construções que lembravam cristais iluminados pelo sol. Chegamos a uma grande instituição que soube depois ser uma espécie de hospital de refazimento, localizado numa colônia espiritual dedicada à arte e à comunicação. Fui deitado em um leito muito diferente daquele do hospital terreno. Os lençóis cheiravam a alfazema fresca. A água que me deram para beber parecia ter vida percorrendo meu corpo espiritual e limpando os resquícios da nicotina e das toxinas que eu havia acumulado por anos de vício. O tratamento foi longo. O perispírito, amados irmãos, guarda as marcas do corpo físico por um tempo. Eu ainda sentia, por reflexo, a falta de ar, até compreender que ali a respiração é a absorção direta do fluido vital. Recebi passes magnéticos, frequentei palestras de esclarecimento e, aos poucos, o Francisco foi despertando. Foi emocionante o dia em que recebi a permissão para sair do leito e caminhar pelos jardins da colônia. O céu ali tem um tom de azul que não existe na paleta de cores da Terra. Encontrei outros companheiros de arte, dramaturgos, músicos, comediantes que partiram antes e depois de mim. Vi meu irmão e vi meus pais. O reencontro é a festa do coração, a prova de que o amor é a única moeda que atravessa a fronteira da morte. Mas não pensem que aqui é um lugar de ócio eterno. Pelo contrário, depois do período de recuperação, fui convidado a trabalhar e qual não foi minha surpresa ao descobrir que o humor é coisa seríssima na espiritualidade. Fui encaminhado para um setor que auxilia espíritos recém-desencarnados que chegam em estado de choque, muitas vezes crianças ou jovens que partiram de forma trágica. O riso, meus irmãos, quebra a vibração do medo. O humor amoroso desarma a revolta.
Hoje dedico meus dias a estudar a psicologia da alma e a escrever pequenas peças e esquetes que são encenadas nos teatros da colônia, por vezes, levadas a zonas de sofrimento para levar um pouco de esperança àqueles que choram na escuridão. Já não sou o professor Raimundo, nem o Alberto Roberto, nem a Salomé. Sou apenas um espírito aprendiz que utiliza a experiência adquirida para servir. Entendi que cada um daqueles mais de 200 personagens eram facetas da minha própria alma, buscas incessantes pela compreensão do humano. Agora busco a compreensão do divino. Tenho acompanhado, quando permitido, os passos dos que ficaram. Vejo meus filhos, minha esposa, meus amigos. A saudade existe, mas não é desesperadora, pois sei que o tempo é uma ilusão e logo estaremos todos juntos novamente no grande elenco da vida universal. A vocês que estão sentadas nessas cadeiras hoje, deixo minha mensagem simples. Despida de piadas, mas cheia de verdade. Não esperem a morte para valorizar a vida. O palco da terra é uma escola rigorosa, mas bendita. Não guardem mágoas. A mágoa é um veneno que bebemos esperando que o outro morra, mas quem adoece somos nós. Eu guardei algumas e tive que expurgá-las dolorosamente no tratamento espiritual. Perdoem. O perdão solta as amarras que nos prendem ao chão. Usem seus talentos, sejam eles quais forem, para o bem. Se você sabe fazer rir, faça alguém sorrir hoje. Se sabe cozinhar, alimente quem tem fome. Se sabe ouvir, escute o aflito. Nenhuma habilidade nos é dada por acaso. Tudo é ferramenta de trabalho na obra do Pai. E, por favor, cuidem do templo sagrado que é o corpo de vocês. Não o destruam com vícios, como eu fiz, achando que somos de ferro. O corpo é um empréstimo valioso e devolva-o com gratidão e cuidado. A vida não acaba. O que chamamos de morte é apenas um até logo, uma mudança de cenário. Continuem seus papéis com dignidade, ética e amor. Quando as luzes da ribalta terrena se apagarem para vocês, que a consciência seja o aplauso mais alto a ressoar em seus ouvidos. Agradeço a oportunidade desta comunicação. Agradeço ao médium que me cede a mão trêmula. Que o Mestre Jesus, o maior de todos os roteiristas, continue a guiar nossos passos, hoje e sempre. E lembrem-se, o salário do pecado pode ser a morte, mas o salário do amor é a vida eterna. E o salário do riso? Esse é o alívio da alma. Fiquem em paz. Do irmão e eterno aprendiz, Chico Anísio. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.